Colchões Real Wood. Colchões de mola com 120 anos de tecnologia. Mais de 30 modelos em exposição. Com o melhor preço do Brasil. E o pagamento em 12 vezes sem juros no cartão. E a parcela é uma mixaria. Real Wood. Permita-se este conforto, porque você merece o melhor. Histórias de Gramado. Oferecimento Razenbier, a cerveja de Gramado, Vert Estada e Co. e Real Wood Home Store. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, num patrocínio de Razenbier, a cerveja de Gramado, Vert Estada e Co. e apoio da Real Wood Home Store. Antes de começar a bater um papo com o nosso convidado de hoje, só passar uma informação sobre o estado de saúde do nosso prefeito Nestor. Ele passou pelo procedimento anteontem, né? E já nesta tarde já foi para o quarto, então é um bom sinal. Os médicos disseram que foi perfeito todo o procedimento, e então esperamos que nos próximos dias ele retorne a Gramado, né? Está no Hospital Divina Providência e graças a Deus então deu tudo certo. O nosso convidado hoje é o grande amigo Remy Pereira Dias, empresário, político, cidadão gramadense que tem uma participação muito ativa no dia a dia da comunidade e também na área social. É um grande prazer te receber aqui, Remy. Prazer é meu ser convidado, Luia, e tu sabe que tirando o nosso lado político, a nossa amizade é de muitos anos, até no futebol, né? No tempo que a gente tinha cabelo, né? É verdade, é verdade. É verdade. Então... Né? Tu veio, então tu é natural da Tapera, a linha Tapera, eu não sabia, né? E depois a tua família foi para outro município e depois tu retornou. Como é que é esse teu início de história aí? Não, mas eu sempre digo que a minha história é uma história muito bonita, não só minha, como da minha família, mas eu nasci na Tapera e os meus pais foram morar na Linha São Paulo, no município de Canela, e eu tinha 2 anos de idade na época, né? E de lá, da Linha São Paulo, eu saí de lá com 17 para 18 anos, foi dia 23 de fevereiro de 1970, eu saí de casa e comecei a trabalhar aqui em Gramado em dia 24 de fevereiro de 1970. Já veio com emprego garantido ou arrumou emprego aqui? Não, arrumei com emprego garantido. Meu irmão já trabalhava aqui, ele já estava 1 ano aqui trabalhando na Weber Spengler, e aonde eu trabalhei por 3 anos ali na Weber Spengler, junto com a Ortopé, quando foi feita aquela fusão, né? Ali foi o início da minha vida aqui na cidade. Nós morávamos na Piratini, parava de pensar na casa do meu avô. E foi uma experiência maravilhosa. Pois é, Remy, só para... Eu sempre faço questão de algumas coisas tentar explicar, porque grande parte do pessoal que nos acompanha não conhece Gramado de 30, 40, 50 anos atrás, né? A Weber Spengler, o proprietário era o Valdemar Weber, que foi prefeito, conhecido como Folha. Ele se elegeu em 72 e foi prefeito então, até 77, fevereiro de 77. Então,
antes do encerramento das atividades, era conhecida como Calçado Samori, mas era o Weber Spengler, que depois se juntou com a Ortopé, né? E aqui na Rua São Pedro. E aí o que eu queria te fazer a pergunta, chegou aqui com 17, em 1970, como é que tu encontrou Gramado naquela época? Como é que era ali a São Pedro, daí tinha a Weber Spengler, Ortopé, como é que era o dia a dia naquele período, Remy? Não, na realidade é totalmente diferente que hoje. Na época, São Pedro não era asfaltado, era tudo estrada de chão, era um barro só, cheio de buraco na estrada, na rua, né? O único calçamento que nós tínhamos era o Morro dos Paralelepípedos, que era descendo para Piratini. Descida perdia a Rua Getúlio Vargas. Exatamente isso. E essa Getúlio Vargas, ela só tinha calçamento nesse paralelepípedo, que era o morro, que não tinha condições de subir se não fosse paralelepípedo. Então era o nosso caminho, que nós morávamos ali na Piratini, e naquele tempo, Luia, nós tomava banho, não só eu, como o nosso pessoal, meus tios que moravam ali embaixo também, o próprio Anselmo Schein, que também veio um pouco antes de que eu para Gramado, e nós tomávamos banho na Cascata dos Narcisos ali embaixo. Cascata dos Narcisos, né? Ali naquele potreiro, que era o potreiro dos Andrés. Dos Andrés. Era lindo demais aquilo ali. E hoje é tudo... Tá tudo mudado. Aquilo, pois é, eu nasci eu morei sempre na região, aqui em cima, lá da cooperativa. No centro da cidade, né? Mas a gente descia até para ir lá na casa do seu Avelino Andrés. E ali embaixo tinha meia dúzia de casa, né? Isso. Como é que era Piratini, olhando de cima, o que se enxergava ali embaixo? A gente, como criança, falava muito nas vassouras. Tinha a vassoura, né? Que é um tipo de vegetação, né? Os arbustos, Sim. né? Como é que era a Piratini? Tinha o campo ali, né? Sim, tinha o campo dos Canarinhos, que não é onde é que tem o campo da Ortopé hoje, aonde tem o campo da Ortopé, ali da... Ernestão. Exato, Ernestão ali era o campo do Potreiro do Fiorese. E o campo dos Canarinhos era no lado, depois do córrego, ali onde é que o Dinibir tem a serraria, era do lado ali onde é que o Dinibir tem... Onde hoje é aquele empreendimento do Zagonel. Exatamente. Ali era o campo. Ali era o campo dos Canarinhos. Me lembro que tinha muita pedra, não tinha grama, né? Sim. O que não tinha mesmo era grama. Não tinha grama, né? Ali tinha uma turma, ali o tempo dos Paulo e o Corras, lembra o Mint, né? Os Mapelli. Os Mapelli eram quase que profissionais na bola, jogava muita bola, uma ali a família ali do João Pedro, os Garibaldi, isso. Ali a família do Nelo. Tinha o Nelo, o João dos Burros, assim por diante, tinha até isso. Era uma colônia, assim, a cidade de Gramado na época, era uma colônia melhorada só. Sim, porque o interior os Andrés ali tinham um plantio em algumas partes, logo atrás os Choreses também tinha, né? Sim, o Gabriele também tinha. O Gabriele também tinha uma área ali que era plantio, que o meu avô até plantava algumas coisas ali, milho, aipim, essas coisas aradas todas eram até por bom. E aqui em cima, então, na Weber Spengler, no setor de calçados, ficou 3 anos. 3 anos. 3 anos, tá. E dali tu foi para onde? Qual é o... eu tive uma passagem bacana que em 1900, deixa eu contar um pouquinho só assim, porque em 1970, quando eu vim para a cidade, eu fui trabalhar na Weber Spengler e eu tive uma oportunidade ímpar na época. Eu sempre fui um guri muito alegre, muito despachado, assim, de não me prender em algumas coisas. O meu chefe, que era o Rudi Spengler, ele trabalhava na portaria do cinema. E naquela época ele me pediu para mim se eu não queria trabalhar no lugar dele na portaria do cinema. Eu achei que ele estava brincando comigo, porque eu sabia ler muito mal, tinha dificuldade na leitura, essas coisas aradas todas, vindo do interior, uma família muito humilde, né? E é o meu sonho trabalhar em outro lugar para poder ter uma rendinha, porque eu ganhava na época o salário mínimo de menor que na época tinha esse salário diferenciado, né?
E daí eu fui trabalhar no cinema. Eu comecei a trabalhar dia 1º de maio de 71, comecei a trabalhar com carteira assinada no cinema, e ali onde eu passei por 15 anos. 15 anos. Então, ali me deu uma oportunidade de toda a cidade me conhecer e algumas pessoas me buscar para trabalhar para eles. E depois desses 3 anos na Weber Spengler, eu fui trabalhar como marceneiro numa fábrica de imóveis. E nessa fábrica de imóveis eu pude ficar pouco tempo, porque paralelo ao cinema, ao trabalho durante o dia, eu atendia também o pavilhão de esporte da prefeitura. O economato do pavilhão de esporte, né? Isso aí, ali eu passei... Era 3 em 1. Isso, ali eu passei 4 anos também. Foi, né? Pois é, Remy, assim até vamos entrar, porque isso eram coisas que eu tinha comigo aqui de te perguntar e trocar ideia. Então vamos lá pelo cinema. Nós vamos fazer agora, vai ter a 50ª edição do Festival de Cinema. Tu acompanhou uma grande parte e bem no início. Sim. Porque tu pegou 71, era o primeiro, segundo festival. A primeira mostra do Cinema Nacional... Já pegou antes do festival. Isso, antes do festival, que foi em 71, 72. Isso. Em 73 foi o primeiro festival. De cinema. E assim, o que tu te lembra? Porque eu imagino, tu uma pessoa do interior que veio para cá, daqui um pouquinho tu tá vendo aqueles artistas na tua frente, né? Aquelas pessoas que tu talvez nunca imaginava que tu ia conhecer. Como é que era para um guri do interior, de repente, tu vê aquelas figuras? O que tu lembra, assim, Remy? Eu lembro muito bem, porque a emoção era muito forte. Imagina. Era muito forte. Porque, além das dificuldades financeiras que se tinha dificuldade de se apresentar em alguns lugares, né? E naquela época do festival... Eu lembro, assim, claramente, quando deu o primeiro Festival de Cinema, e eu gostaria que até se alguns curiosos tivessem vontade de saber isso, na época, o ingresso do cinema era em volta de R$1 a meio ingresso e R$2 a ingresso inteiro. Nós colocamos à venda, o Dilão Cardoso colocou à venda a R$10 o ingresso. Todo mundo chamou ele de louco. Diz, não, mas se nós não botar esses R$10, nós não vamos ter lugar que chega para fazer. E assim mesmo não teve. Então teve uma passagem ali, ó, desde a venda do ingresso, como é que era formada a venda do ingresso? Era um painel que tinha todas as cadeiras desenhadas, a numeração das cadeiras, e o ingresso era enroladinho, que nem um cigarrinho, colocado num furinho. Exato. Qual é a cadeira que tu queres sentar? Eu quero nessa cadeira. Quantos ingressos? Eu quero 4. Então, esses 4 é teu. Tu pegava a numeração da cadeira e nós colava o número das cadeiras com um durex nas costas da cadeira. Então, foi muito artesanal o festival, mas com muita qualidade. E aquela pergunta que tu fez dos artistas, de ver isso, eu tenho muita alegria em falar isso, Luiz. Muita alegria. Por quê? Esse pessoal me tratava muito bem, por isso eu era um guri simples, eu fazia tudo que me pediam. Né? E tinha aqui o Zé Legói, o Grande Otelo, Maria Pera, esses antigos, esses grandes nomes da TV. Isso, exatamente. Mais da TV Reginaldo Farias, cinema. essa turma toda era da televisão, mas mais do cinema, né? Isso. Então a gente passava uma semana e pouco ali junto. Eu tirava férias para vir para o cinema, porque tinha que ficar o dia inteiro ali o cinema aberto, né? E então a gente conversava muito. E aí eu boto uma outra pitada de curiosidade nisso, porque eu cheguei a ser artista de cinema. Mais uma. Mais uma no currículo. Exatamente. Olha o currículo que tem esse rapaz. Tua esposa sabe disso? Não? Sabe. Tá bom. Em que forma eu fui artista de cinema? O Lodo Terápico tinha aqui do lado, que tu te lembra? Da família Nelson. Isso, tem até hoje exatamente. Um hotel ali. Só que tem um condomínio agora. Isso. Eu fazia o quê? Eu me embarava, eles me embarava todas as pernas e ficava sábado e domingo, nas horas que eu não precisava estar no cinema, lá esticado em cima de uma cama com as pernas no ar,
Fico imaginando a cena. Imagina a cena. E eles filmaram esse filme, essas cenas passaram, tá dentro do filme, que deve estar até hoje ainda, Claro. o filme que se chama o Gaudêncio, o Centauro dos Pampas. Ah, sim. Te lembra desse Sim, filme? sim. Que era do A gente José... era criança, mas eu lembro quando Isso. estavam filmando alguma coisa aqui na Isso, borda. mas se tu buscar na internet hoje, ele existe ainda esse filme, não rodando, mas ele Sim. existe ainda para tu assistir algumas Gaudêncio, cenas. o Centauro dos Pampas, isso aí. O Gaudêncio, o Centauro dos Pampas, né? Era um filme assim muito bacana. Era o José... O Paulo José, Paulo o José. Zé Léo Goya, a Dina Sfat. Isso, essa turma aí. Esses três eu lembro, assim, de nome, né? Eles tomavam, que coisa ridícula hoje, né? Eles transformavam no Gaudêncio, era um herói. Isso. Então ele tomava chá de hortênsia. E ele se transformava. Tu vê Então como- tu participou do filme. Participei desse Legal, filme também. legal. Então, ali, esse foi filmado em 71, 72, 73, ali foi um período... No período das mostras de cinema. Das amostras do Cinema Nacional. Por que vocês fizeram esse filme aqui? Para lançar Gramado como um destino pro Festival de Cinema Nacional. Sim, sim. Porque o Cinema Nacional, de filmes nacionais, existia na época no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Isso. E Gramado era um destino totalmente diferenciado. Inclusive, a Embrafilme foi muito pressionado para retirar o Festival de Cinema de Gramado. Eu não sei se tu chegou a acompanhar essa briga ou não, mas muito difícil, peguei. né? Aham. E então foi pressionado em tirar de Gramado. Por quê? Gramado era muito pequeno para ter um evento tão grande que era o Festival de Cinema na época, Sim, né? sim, sim. Mas na época tinha o Paulo Gastal, Sim. que não Os chegou... Marmelete, Flávio Os Marmelete, isso. O seu Elias, que era distribuidor de filmes em Porto Alegre, esses antigos, eles bateram o pé e não deixaram tirar daqui. Pois é. Queria morrer o Festival Pois é, de Cinema. eu tenho curiosidade, já que tu passava o dia na frente do cinema, teve um episódio em Gramado que ficou famoso, envolveu depois até a igreja, o Dom Vicente Scherer, que foi o dia que a Sandra Barsotti desfilou pelada em cima de um cavalo, nua. Ela chegou na frente verdade. do cinema montada num cavalo completamente nua. Foi um escândalo, imagina. Tu chega, não sei se tu chegou a assistir, mas tu lembra desse episódio? Lembro. Que o Dom Vicente Scherer queria suspender o Festival de Cinema, era o cardeal, né? Sim. Excomungar o prefeito Isso. e etc. Isso aí tu lembra desse episódio aí? Né? Eu não, Sim, tu eu de não ver. presenciei, eu não vi ela andando a cavalo, mas claro que a Mas gente... foi aí nos anos Claro. 70, né? Nos primeiros festivais. E por que fizeram aquilo? Outra coisa, as piscinas do Seu Pirine era ali onde é que tem o Supermercado Nacional. Sim, do Hotel Serra Azul. Do isso, Serra Azul na ali. parte de baixo. Isso, é. ali da parte de baixo, ali as Isso, piscinas. isso. O que aconteceu em 73, 74, foi um desfile dessas artistas com muito pouca roupa. Né? E algumas até sem. Para que foi isso? Foi para... aquilo foi um marketing do evento. Entendi. Aquilo, a imprensa toda do país enlouqueceu, mandaram notícia para o mundo inteiro. Então, aquilo também foi uma alavanca, uma maneira, tu imagina isso há 50 anos atrás, né, Luiz? Estamos falando, 40 e pouco, 50 anos. Então, há 50 anos atrás já tinha esse mecanismo de marcar com algumas situações fortes. E ali foi uma delas. Aliás, a gente fala, e eu digo isso sem medo de errar, que ainda hoje o Festival de Cinema é o maior divulgador de Gramado, como divulgador da cidade, não, como evento Natal Luz. Assina embaixo. A mídia sempre deu muito destaque. Sim, porque a mídia no Festival de Cinema, ela não é só uma mídia local que vem para cá ou uma mídia comprada. É uma mídia que vem para cá, todo o jornalismo brasileiro vem para cá. Isso aí. Hoje vem o latino-americano, que vem... que esse exato, formato exato. que foi feito agora, eu acho ele, até pelos anos que eu passei por ali, eu acho ele muito interessante porque tu traz uma mídia fora do país, tu traz os costumes
fora do país. Tu vê, teve filme italiano concorrendo aqui, o Kikito, do filme estrangeiro, não no filme nacional. Inclusive, se não me engano, até a Gina Lollobrigida, teve Brigitte Bardot, não me lembro. Teve gente graúda aqui, sim. Que teve aqui também. E assim, Remy, dentro do Festival de Cinema, que ele gera sempre curiosidade, né? A gente sempre... Porque nós, como tu falou antes, era uma cidade do interior. Isso. Era uma colônia que estava se transformando numa cidade. Já tinha hotéis, já tinha tal. Mas assim, vem aquele pessoal, aqueles costumes, beber, fumar, tal. Tu lembra, assim, algum histórico? Deve ter entrado gente bêbada ali dentro, gente que não subia no palco. Como é que era, assim? Porque hoje a gente fala aqui brincando, na época, lógico, teve protestos políticos também. Tu lembra alguma coisa disso aí? Teve. Os protestos políticos, na época, não era muito aflorado. Que realmente não tinha exatamente, né? Exatamente isso. Mas, assim, coisas bacanas que nós assistimos lá dentro. Eu tive um professor que se chamava... dois professores. Um se chamava Odilon Cardoso. Sim. E o outro que se chamava Quintino Gonçalves. O seu Quintino Gonçalves era um figuraço. O Quintino era o famoso cara da lanterninha. Isso, exatamente. Deixa eu te contar essa história do seu Quintino. Nós estava numa sessão normal do filme do Teixeirinha, e lotava o cinema, passava 10 dias o filme Teixeirinha, lotava às 10 noites e lotava o cinema. E vinha o pessoal do interior, tudo para cá e para lá, né? Uma certa noite chega um cidadão aí da Linha Nova, e muita gente do interior entraram para dentro e ele puxou o palheiro dele e meteu fogo. Dentro do cinema. Dentro do cinema, lá assistindo o filme. E o seu Quintino chegou nele e disse: ô, meu amigo, é proibido fumar aqui dentro. Diz: nossa senhora, eu não sabia. Pegou o cigarrão dele, largou a brasa na mão e saiu. Onde é que eu largo? Onde é que eu largo? Imagina. Não, né? Foi uma cena maravilhosa. E nós assistimos isso, né? Imagina. Outra coisa que o teu time fazia, Luia, talvez você não fazia, mas o teu time, da turma, o João Pedro Tio, essa galera aí, o Gilberto Drex, eles, mais uns amigos deles da Floresta, eles levavam bolinha de gude no cinema. E sentavam um em cada canto, bem em cima aqui. Algumas vezes eles atiravam a bolinha e outras vezes eles largavam a bola. E a bolinha largando, ela ia pec, até balar lá embaixo. E um certo dia o seu Quintino disse: não, nós vamos pegar ele. Daí eu fiquei num lado das cadeiras, no escuro, e ele do outro lado. E ele tinha anotado mais ou menos onde é que era. E eles não viram quando foi. E quando ele levantou a mão para tirar, o seu Quintino pegou na mão dele. Vem comigo. Ele controlava o seu Quintino. A gente tinha medo, porque ele era também, muitas vezes, trabalhar na portaria dos bailes. Sim. Então, naquele tempo, menor não podia entrar, tinha que ter autorização, não sei o quê. A gente tinha o medo do seu Quintino fantástico. Eu fui porteiro do Sambão, que tu era um guri ainda ali. Sim. Eu trabalhei muitas noites, eu saía do cinema e ia trabalhar na portaria do Sambão, porque eu tinha experiência. Era aqui na Salgado Filho? Não, na Borges, debaixo dessa loja Regali. Giovanni Regali. Ali embaixo. Isso, antigamente era a casa do seu Castilhos. Isso, exatamente. Embaixo. Na Recreio. Eu trabalhei muitos anos na portaria dos carnavais da Recreio, né? Porque eu tinha experiência de portaria, eu ajudava a trabalhar. Ali te incomodava também, a gurizada? É que eu não... Tu conhecia todo mundo. Então não é tão difícil de lidar com a turma, né? Mas, Remy, só para encerrar a parte de cinema, falou do Teixeirinha, interessante. Nesses 15 anos de cinema, qual é que foi o filme que bateu tudo que é recorde de movimento, de faturamento e tudo? Certamente o do Teixeirinha. Que coisa incrível, né? O fenômeno que né? Nós tínhamos ali 600 lugares, 600 cadeiras. Nós chegamos a botar mais de 1000 pessoas dentro do cinema, na sessão do filme Teixeirinha. Os corredores, tudo... Sim. Assim, 1000 pessoas, mais de 1000 pessoas. Imagina, nós botamos. Quase dobrar a capacidade. Isso, os borderôs do cinema, eles comprovam até hoje isso. Então, o filme que mais botou gente no cinema foi o filme do Teixeirinha. Legal. Sem dúvida nenhuma.
Bacana. Remy, outra passagem tua que deve ter deixado muita lembrança e tal, foi como, vamos dizer, econômico do pavilhão de esportes lá. Primeiro que hoje o pessoal está acostumado, ginásio, tudo quanto é lugar, o Pirinão, o ginásio da Várzea, as escolas, o colégio e tal. Na época, era a única quadra que a gente tinha, era onde é que é hoje a Secretaria de Trânsito da Prefeitura, tem a escola de jiu-jitsu ali. Isso. Vamos dizer, porque foi logo depois que a gente saiu da Recreio e foi adquirido aquele espaço ali. O piso era de basalto, né, de pedra, de calçada, vamos dizer assim. De calçada, sim. E, então, aquilo por ali passou também, eu diria que toda a geração, hoje na faixa de 70 anos, 60, 70, principalmente homens, né, porque não tinha muito, assim, vôlei feminino, né, futebol feminino não tinha na época. Não tinha, não. Então, assim, tu conheceu praticamente um por um aqui. Os pernas de pau, os que iam lá para brigar, os que iam lá para cornetear. Assim, como é que era esse dia a dia que tu tinha com a gurizada da época? Eu tenho duas fases, ou dois tempos ali. Eu tenho o tempo que eu me lembro muito bem, era dos torneio início, sim, que começava no final de semana, todos os times jogavam e depois começava o campeonato, propriamente o campeonato da turma. Mas conheci todos eles, os mais ferozes que nós tínhamos aqui. Tu deve pode citar, claro que sim, que eu vou dizer. Claro para nós rir exatamente um pouco, né? isso. Aí. O 10%, lembra do 10%? Sim, o Sérgio, era de Taquara. Era garçom. De Taquara, era garçom, 10%, era porque ele era garçom, ele tinha esse apelido de 10%, né? Isso aí. Jogava uma bola bem boa. E o Juninho Moraes está ligando. Então, o outro, o Maneca Cardoso. Esse era terrível. Era bandido. Meu companheiro. meu amigo. Ele era sensacional. O Beto Chamerev tinha um chute mais forte que nós já vimos ali. Verdade. Né? Verdade. O Beto Chamerev. Depois veio o Kleber de San Chico, veio esses rapazes com uma bola mais refinada e jogavam muito, né? E a defesa de futebol de salão mais bonita que eu vi até hoje, no profissional, no amador, no varziano, foi aqui em Gramado. E esse cidadão jogava no time do Juventus. Jorge Weber. Foi a defesa grande goleiro. A defesa mais linda que eu vi. Ele defendeu a bola, um chute forte, não lembro mais de quem. A bola subiu e ela ia cair no chão. E ele, com um pé que ele encostou no chão, ele se jogou novamente no ar e pegou a bola. Foi sensacional. Eu enxergo hoje essa cena, né? Jorge Weber. Ele jogava no Juventus. Jogou há muito tempo, né? E a segunda... No Jegra também. Claro, ele era o Jota do Jegra. É possível, sim, que ele tenha jogado no Jegra também, que foi um baita time nacional, o Juventus, o Cometa. Depois teve o Estrela, o Tênis Clube. Mas o Estrela eu vou... Foi mais jovem. Mais jovem. Eu quero dizer por que nasceu o Estrela. O Estrela, nesse período, eu fiz 3 anos. No segundo ano que fui para lá, eu descobri uma outra faixa que poderia me dar uma renda boa, e me deu. Né? Foi o Campeonato Mirim, de 8 a 14 anos. E o João Ângeli, na época, hoje Mirão Neto, ele me ajudava a fazer o carnê desse campeonato. Ele e o Romeu Ângeli. Então, esses 2 meninos me ajudaram muito a fazer o campeonato. E eu era o organizador, o juiz, eu era da comissão de punição. Se o moleque fizesse uma falta muito forte, fosse expulso, e se ele pedisse perdão, ele podia voltar no mesmo jogo para jogar de novo. Então, o julgamento era na hora. Era na hora. Então, o que acontecia? Que legal. Foi muito bacana. A gurizada me respeitava, como me respeita até hoje, né? E esse aí. Amigos, então, ali nasceu o Estrelinha, que depois virou Estrela, que ficou campeão várias vezes. O Juventinho, né? Tinha os Paqueras, que era a família Correia. Isso, o Nelson insiste até hoje no futebol. Isso, continua, ele insiste, né? Com 70 e pouco e diz que joga ainda. É verdade. Então, tinha da padaria do
O Moraes? Do Moraes, lá também tinha não me lembro mais o nome daquele timezinho que tinha. Nós éramos de 8, 10 times em Mirim, de 8 a 14 anos. Então, completava 15 anos, tinha que parar de jogar. Já no outro ano não jogava, ia para outro. Né? Mas ele formou esses timezinhos. Que legal. Né? E assim, ó, Remy, que nem nós falamos, formou um monte de amizade, um monte. E ali tinha as competições, também vinha. A gente fazia aqueles torneios, fim de semana, a gurizada não tinha o que fazer, ia jogar lá. Passava sábado e domingo jogando. E é verdade. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, não tinha. Na época era futebol e futebol. Isso. Não tinha vôlei, praticamente não tinha. Sabe que dessas brincadeiras de fim de semana, eu já contei aqui em uma outra edição, um episódio aí que é fantástico. Então a gente juntava lá 20, 30, fazia os times. Né, 5 times, 4 times de 5, e fazia o torneio. Quem ganhou aqui, perdeu ali e tal. E num desses torneios, o juiz era o Lauro Kim, né, não sei se tu lembra da família Kim, o Lauro, o irmão dele era do Banco do Brasil, mas o Lauro trabalhava, se não me engano, na Gráfica Estela. E aí, ele estava apitando, e nós jogando, e entre os atletas estava o Rafael Reis. Era muito ruim, ele é bom goleiro, mas na linha era muito ruim. E lá, não acertava uma. Lá pela Santa deu uma lateral, e aquele tempo com a mão, né? Bateu a lateral e ele deu um sem pulo, golaço. E o Lauro disse que a bola tinha sido fora. E o Rafael ficou indignado. Claro. Foi uma briga, uma confusão. Diz o Lauro, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o replay. Aí a pessoa bateu, lógico que o Rafael errou em bola, eu não falei, não foi gol. Imagina só, fazer o replay. Isso repetir a dose. Né? Repetir a dose. Mas era bacana, e era legal porque a comunidade ali, né? O pessoal ia, me lembro, o pessoal saía do colégio de noite ali, ficava jogando noite dentro, né? Eu não sei se você se lembra uma vez que tu ganhou uma taça, não sei se de melhor jogador da partida. Deve ser de goleador. Então goleador, tu fazia muito golo. O Marquinhos, seu primo, também jogava muito golo. Era um bom jogador. Dava um bico muito isso. Impressionante. Então, eu digo assim, eu aprendi a jogar um pouco de futebol ali. Futebol de salão foi ali, né? Mas vocês jogavam bem. Tanto o teu caso, como o do Marquinhos, como essa galera jogava mais bola que hoje. O Fério, o Fran, o Renato Tizotti. O Renato, bom goleiro. Ali tinha o Eloy Teres, o Batata. O Eloy Teres, o Batata. Todos os Batatas, os três. Todos. O Tio Baldo, o Jorge e o Flávio, né? Aliás, o Jorge, o Renato e o Flávio, né? Todos eles. Mas realmente aquilo ali foi um período interessante. Tu vê, tu passou pelo cinema, passou pelo ginásio, é verdade, tu participou desses últimos meio século aí ativamente todo, né? E aí, Remy, nós nem vamos entrar na tua vida profissional, porque no sentido de empresarial, mas tu tem também uma atividade muito grande até hoje com o Lions. Né? Eu não sei há quantos anos tu entrou no Lions, mas tu participou praticamente de tudo que é a atividade do Lions, assim, como é que é o dia a dia, o que tu lembra, assim, de coisas, de ações que o Lions fez aqui em prol de Gramado, faz até hoje, né? Sim. Esse é um lado um trabalho voluntário, né? Como tu conhece também, que tu também faz parte de um clube de serviço, e essa parte do Lions, para mim, foi muito bom. Na época que eu fui convidado, eu era muito tímido, tinha dificuldade, porque nós estávamos iniciando com a nossa vida profissional, nós tínhamos bastante serviço, eu fui convidado e acabei aceitando, isso fazem 28 anos já que nós temos lá, e a gente fez algumas campanhas inicialmente muito bacana. Naquela época, quando estava... o Sérgio Az, o Jusati, os mais antigos, o Gino Pirini. Participou também? Não, ele era do Rotary. Não, era do Rotary. O seu Nelson era do Rotary. O Juninho Moraes, essa turma toda mais antiga que estava no clube quando eu entrei, o Jorge Bertolucci. Então a gente fazia até aquelas campanhas campanha da saúde, por exemplo, montava uma tenda lá na floresta, levava médico, levava dentista, levava todos para fazer essas campanhas, assim, debaixo de uma lona, né? Claro.
E depois foi começando mais o Chá do Lions, que o Chá do Lions foi desde o começo que está aí. Esse Chá do Lions é uma parceria com a PAI, com o PAMA, com esse pessoal todos aí, com Vale a Pena Viver, que é uma campanha muito bacana que você faz. E as campanhas todas elas não rendem um valor muito expressivo. Então, em cima disso, é trabalhado e feito as doações. Nós temos, por exemplo, a campanha mais forte que o Lions faz é a campanha da visão. Isso, eu ia comentar Isso. que eu acho que todos os anos faz, né? Sim. Agora nós não temos feito, a pandemia está Isso. parada. O que nós temos feito agora? Nós atendemos todos os colégios municipais. E algumas vezes os estaduais, que é o Ramos Pacheco, que nós fizemos, lá da Linha Nova também, que a gente fez aí da Vila Jardim, a gente já fez isso também, mas não como um calendário, porque a gente não vence fazer isso. No último ano que nós fizemos, inclusive eu fiz um curso de oftalma e aprendi a lidar com essas máquinas, e a gente faz o teste da visão, que nós chamamos, e encaminha para o oftalma, né? E nesse quesito a gente paga um valor da consulta, que é um valor menor que o pessoal faz para a gente, e paga os óculos para as pessoas que realmente não têm condições de pagar. As crianças pobres, os pais pobres, a gente paga esses óculos. E foi doado centenas de óculos por aí. Esse é um trabalho realmente. O Lions, ele, quando se fala nesse tipo de movimento, esse dos olhos é fantástico. Que marcou, né? Marcou muito. Né? Teve também, nesses anos todos, aquelas conferências do Lions também, que vinha muita gente, Sim. né? Nós fizemos nós chamamos isso de convenção. Convenção. Então nós fizemos a última convenção do Múltiplo, que é do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós fizemos aqui no Céu Azul, daí foi feito Gramado e Canela, fez em conjunto, porque um clube só não consegue fazer, porque é poucas pessoas que participam, para trabalhar, então nós fizemos os dois clubes em conjunto. E naquela época nós trouxemos, eu não lembro agora a data que foi, nós trouxemos aproximadamente 3.500 inscrição, que vem muitos que se inscrevem e a esposa ou o marido não se inscreve, né? Sim. Então, naquela época, foi trazido em torno de 5.000 pessoas no final de semana, né? Que loucura, uma né? loucura. Lotou Gramado e Canela, daí não tinha nem hotel. Isso, não tinha nem hotel para todos, né? Imagina. Nós chegamos a hospedar, amigo Luia, um grupo do Lions, lá de Astorga, do Paraná. Nós hospedamos dentro da loja da nossa fábrica que nós tínhamos de móveis marinês ali na avenida, hospedamos um grupo de 40 e poucas pessoas ali dentro, dormiram em cima das camas, ajeitamos tudo ali, que não tinha onde botar essa gente. Né? Que bacana, né? Não, Remy, nosso programa está aos poucos chegando ao final, que pena. Temos mais uma ação tua na nível de comunidade que nós não podemos esquecer, né? Que é o vereador Remy Pereira Dias. Quantos mandatos teve? Tu foi presidente da Câmara? Conta um pouquinho ali, resumido, assim, da tua história como vereador. Porque tu é vereador, tu tem partido, mas, na verdade, tu é da comunidade. Eu tenho certeza que, quando votaram em ti, todos os lados, assim, tu teve voto, né? Não, com certeza, realmente. Ali eu também digo que foi uma passagem muito bacana, uma passagem muito, muito limpa, até pelo jeito que a gente a simplicidade. E foi uma surpresa me convidarem para ser candidato a vereador. Na época foi o Pedro, que era candidato a prefeito em 2000, e o João Carlos Adamos era presidente do partido. Aí foram lá em casa me convidar. No primeiro espaço nós não aceitamos, porque achávamos que não era o nosso perfil. E no segundo, quando eles insistiram, nós aceitamos. E deu que a gente se elegeu, né? Sim. E há 22 anos atrás, seu Luia, há 22 anos atrás, isso, eu fiz 619 votos. Imagina. Isso é eu ia muito... dizer, se passar para hoje, dá 1000 e lá vai quebrando, no mínimo o dobro. Exato. Tu vê que legal, hein? Exato. Então, eu fiz 2 mandatos. O primeiro eu me elegi direto, o segundo não. Eu fiquei na suplência, porque eu não tinha condições de fazer campanha, porque o serviço era muito no meu trabalho, né?
e acabei não respondendo como eu tinha que responder numa campanha futura, né? Certo. Mas passei ali, mesmo assim, eu passei os 8 anos, os Foi 4 e 4. presidente em que ano, tu lembra? Fui em 2002 e 2004. Ah, tu foi 2 vezes. Isso. Ah, bacana. E um projeto, Luiz, que eu vou te dizer que eu fiz rapidamente aí, que foi invenção minha e de um sobrinho meu, foi um projeto que está marcado até hoje, que foi a regularização dos carros de tração animal. Isso foi Imagina, Isso, né? em 2001. Foi o segundo projeto que eu botei. O primeiro projeto que eu fiz, inclusive quem me ajudou a fazer esse projeto foi o Waltensir Fleck, né? Que foi creches aos finais de semana e feriados, que essa lei foi aprovada na Câmara e está em vigor até hoje, né? Está em vigor até hoje. E esse projeto das carroças foi o segundo e foi aprovado por unanimidade e nós não proibimos as carroças. Sim. Nós... Queria emplacar? Tinha que emplacar. Tinha que ter sinaleira, tinha que ter bateria, tinha que ter isso. O cavalo não podia trabalhar mais que 2 horas por dia. Certo. Em 90 dias não teve mais nenhuma carroça em Gramado. Canela ficou. Esse projeto, Canela pegou, aplicou em Canela também. E o Valverde, que é vereador em Porto Alegre, não sei se hoje ele é vereador ainda, mas foi vereador em Porto Alegre muitos anos, meu amigo, meu cliente lá do hotel, ele, conversando política, eu contei esse projeto para ele. E ele disse, mas esse projeto eu preciso em Porto Alegre. Ele pegou o projeto aqui, levou para lá e estão trabalhando nesse projeto há uns 10, 12 anos já. Só que lá o projeto, nós demos 90 dias aqui para se regularizar. Sim. E lá eles colocaram 10 anos para tirar as carroças. Tá. Porque, claro, o número é muito grande. Tem uma quantidade, pessoal, aqueles papeleiros e vão botar onde esse pessoal vai trabalhar, sim, essa coisa toda. Então começaram a organizar o centro e foi indo. Hoje Porto Alegre tem uma meia dúzia de carroças. No centro não encontra não existe mais, né? Beleza. Então... Bom, pessoal, seguinte, ó, vocês ouviram toda essa história aí, já passou o nosso tempo. E o Remy nem começou a falar ainda da outra parte da vida dele, como empresário do setor moveleiro, chocolate, hoteleiro, né, Remy? Então, isso provavelmente lá adiante nós vamos conversar de novo, mas eu queria, assim, te agradecer, né, deixar o microfone à tua disposição e só fazer sempre uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados. Tu chegou aqui em 70, o que tu gostaria que continuasse hoje que existia na época que tu chegou aqui? Gramado. O Gramado daquela época, hoje, o que tu sente falta, vamos dizer assim? Na realidade, não dá para fazer comparações. Não, claro. Isso, não dá para fazer comparações. Mas o que eu gostaria que tivesse naquele... ou alguma coisa próxima àquilo, era a poder passar aqui na Borja Medeiros, por exemplo, Sim. E ver os velhinhos sentados na área da casa deles tomando chimarrão, ou no banco do jardim. Sim, sim. Então essas coisas maravilhosas, que isso não volta mais. Passou, não volta mais. Mas no lado comunitário, eu acho que nós temos uma comunidade muito boa, viu, Luia? Desde aquele tempo até hoje. Eu não posso fazer crítica nenhuma à comunidade que nós temos aqui em Gramado, que desde lá e até hoje nós temos assim, um perfil de pessoas daqui que vêm para cá, que são muito parecidas com nós. Elas vêm aqui e se transformam em gramadense, né? Sim. Então tu pode ver qualquer profissional que vem de fora, chega aqui, não, eu me transformei em gramadense. Então ainda continua aquela essência de colônia melhorada, que é a cidade. Está crescendo muito em prédios, tudo bem, o progresso é isso, né? Mas certamente, voltando aos interior, por exemplo, o interior de Gramado é riquíssimo, sabe? Lindo, né? Lindo. A cultura do nosso interior de Gramado, poucos lugares se encontra. E eu até estava dizendo outro dia aqui, eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens para fora, e mostro como na Itália, por exemplo, nós temos lugares aqui mais adequado, mais completo do que na própria Itália. E certo. Na Itália, só na era Cristo, eles têm 2000 anos.
E nós aqui no Brasil temos quanto? 500. E nós temos em Gramado quantos? 100 anos. 100 anos. Então não dá para fazer uma comparação ou outra, isso aí mesmo. Valeu. Mas a nossa cultura do interior é maravilhosa. Maravilhosa. Obrigado, Remy. Eu queria agradecer os patrocinadores, Razembira, Cerveja de Gramado, Verte Estado e Co, o apoio da Real Wood Home Store, e dizer que na próxima quinta-feira nós estaremos aqui novamente com mais um episódio de Histórias de Gramado. Uma boa noite a todos. Histórias de Gramado. Oferecimento Razembira Cerveja de Gramado, Verte Estado e Co e Real Wood Home Store. Colchões Real Wood. Colchões de mola com 120 anos de tecnologia. Mais de 30 modelos em exposição. Com o melhor preço do Brasil. E o pagamento em 12 vezes sem juros no cartão. E a parcela é uma mixaria. Real Wood. Permita-se este conforto, porque você merece o melhor.